Então, vamos começar na aula de hoje, também aí nessa discussão sobre sistemas de equações não lineares. Então, a gente tem, no primeiro momento, né, como motivador para o estudo de sistemas de equações não lineares, a gente tem o problema de ajuste não linear. Né, o problema de ajuste não linear. Mas a gente vai, dentro da nossa área, a gente pode criar vários e vários problemas que recaem na resolução de sistemas de equações não lineares. Foi só uma motivação o problema de ajuste não linear. Mas a gente vai ver aqui que tem outras situações que não tem escapatória, tem que encarar a resolução de sistemas de equações não lineares. Então, de maneira abstrata, né, de maneira matemática, o problema consiste em determinar um conjunto de variáveis que atendem a esse conjunto de equações. A gente está colocando aqui, né, de forma vetorial, como se eu tivesse várias equações, né? Várias equações. F1 do vetor x igual a zero, F2 do vetor x igual a zero e assim por diante. Então, aqui é como que a gente apresenta de maneira compacta o problema de resolução de sistemas de equações não lineares. Determinar esse conjunto de variáveis que atende a esse conjunto de equações que podem ter aí a complexidade que eu quiser inventar em relação a essas variáveis x. Muito bem, então esse vetor, o vetor das incógnitas, o vetor x, aqui o vetor das expressões não lineares, tá? E aí a gente tem, pegar aqui, né, situações básicas que levam à necessidade de, também, né, a necessidade de se resolver um sistema de equações não lineares. Então, começar aqui com esse problema geométrico, um problema básico, né? Determinar os pontos de interseção da circunferência centrada no ponto 1, 2 e de raio 3, com a elipse centrada na origem de semi-eixos 4 e 5. Então, sem precisar apelar para nada de estruturas, né? Um problema puramente geométrico. Quero encontrar a interseção, os pontos de interseção de duas curvas, de duas clássicas curvas, uma circunferência com uma elipse. Então, traduzindo matematicamente o que é a nossa circunferência, se é uma circunferência centrada no ponto 1, 2 e de raio 3, a equação dessa circunferência, dada aqui por esta expressão, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Vem da expressão geral, x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E de maneira semelhante, a elipse, com essas características, a elipse centrada na origem de semi-eixos 4 e 5, então tem x menos o x do centro ao quadrado, então x do centro vale zero, então x ao quadrado dividido pelo semi-eixo x ao quadrado, então 4 ao quadrado, 16, mais y menos y do centro da elipse ao quadrado. Mais uma vez, o y do centro dessa elipse é zero, então fica só y2, e no denominador, o semi-eixo y ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 25, e aqui igual a 1. Então, eu estou em busca aqui, né, de encontrar os pontos de interseção, ou seja, encontrar os pares de valores de x e y que atendem, né, simultaneamente a essas duas equações. Então, para a gente formatar, né, essas duas equações aqui, como foi posto aqui no slide anterior, né, a ideia aqui é simplesmente, né, jogar aqui esse termo do lado direito para o lado esquerdo. Então, vem o 9 aqui para o lado esquerdo, vem o 1 para o lado esquerdo, e aquele, né, vetor das minhas expressões, dado aqui, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, menos 9, e a segunda expressão, x2 dividido por 16, mais y2 dividido por 25, menos 1. Nosso vetor das incógnitas envolve aí as variáveis x e y. Então, para esse problema aqui específico, né, a gente tem essa possibilidade de representação gráfica. Então, eu tenho aqui em vermelho, né, o gráfico da circunferência, centrado no ponto 1, 2 de raio 3, e a gente tem aqui o gráfico da elipse, centrada na origem de semi-eixos 4 e 5. Tá? Então, esse problema em particular, a gente pode, né, graficamente fazer a identificação, dizer, esse problema aqui ele tem dois pares de valores x, y que atendem simultaneamente às duas equações.
Então, graficamente, nesse problema, a gente consegue identificar a quantidade, né, a quantidade de soluções, né, a quantidade de soluções. Então, aí já vem uma novidade, né, em relação ao que normalmente, né, a gente primeiro é apresentado lá no nosso ensino fundamental, né, ensino médio, resolução de sistemas de equações lineares. Então, a gente vê lá a possibilidade de ter uma única solução, de a gente não ter solução, ou a gente ter infinitas soluções. Quando se trata de sistema de equações lineares, essas três possibilidades. Uma única solução, infinitas soluções, ou não ter solução. Em se tratando de sistemas de equações não lineares, a gente pode não ter solução, pode ter infinitas soluções, pode ter duas soluções, 3, 5, 50. Então, a gente não tem uma previsão clara do que pode acontecer. Toda a quantidade de soluções, todas as quantidades de soluções são possíveis. Nenhuma até infinitas. Né? Diferentemente do sistema linear, que é nenhuma, uma ou infinitas. Muito bem. Aí agora a gente vai puxar a sardinha para a nossa área, né? O problema aí de análise estrutural, para a gente poder levar o nosso problema estrutural para a necessidade de resolução de um sistema de equações não lineares. Então vejamos aqui esse problema proposto. Para o modelo discreto de uma coluna, determinar a configuração deformada para as cargas FP aplicadas no topo da mesma, considerando-se o regime de grandes deslocamentos, grandes rotações. Grandes deslocamentos e grandes rotações. Certo? Então, aqui a gente tem esse modelo da coluna, em que a gente está considerando, né, que essa barra ela apresenta uma deformabilidade axial, única e exclusivamente axial, e eu estou associando a rigidez axial dessa barra a essa constante Ka, constante de rigidez axial, né, em relação à deformabilidade aqui lateral, né, de giro dessa coluna em torno desse ponto aqui inferior, eu estou associando essa mola rotacional, cuja rigidez é dada por esse parâmetro Kr. Parâmetro aí, Kr. Então, o que eu quero? Aplicar aqui valores de cargas na horizontal e na vertical, dado pela aqui, né, as variáveis FP, e descobrir como que esse arranjo aqui discreto, como que esse modelo discreto ele vai se apresentar na configuração de equilíbrio estático, na configuração de equilíbrio estático. Só que, diferentemente, né, do que a gente trabalha na graduação, né, a gente vai considerar aqui o regime geometricamente não linear, no caso aqui em particular de grandes deslocamentos e grandes rotações. Então, quando a gente vai analisar um modelo discreto, então o primeiro passo nosso é fazer a identificação dos graus de liberdade desse modelo, né, fazer a identificação dos graus de liberdade, que eles representam, né, as informações cinemáticas necessárias e suficientes para descrever toda e qualquer configuração deformada desse modelo discreto. Então, tenho que me abstrair aí das ações externas e imaginar, né, de que maneira esse modelo ele pode se apresentar numa configuração deformada. Então, aqui para esse modelo, né, a gente, pelas rigidezes que foram colocadas aí na direção axial, né, e essa de rotacional, uma configuração deformada aqui qualquer, né, nós vamos ter aqui uma mudança no comprimento dessa barra, já que ela é deformável axialmente, então ela pode, numa configuração deformada de equilíbrio, apresentar um outro comprimento aqui para essa posição deformada, e bem como, né, uma vez que tem essa possibilidade dessa barra, né, girar em torno desse ponto aqui da base, então uma configuração deformada geral, a gente tem esse desalinhamento, né, com a direção vertical para essa coluna. Então ela muda
axialmente o seu comprimento, né, e ela pode tombar em relação aqui à direção vertical. E aí, nesse momento, a gente pode, por exemplo, eleger como graus de liberdade desse modelo esse ângulo θ, que vai caracterizar o desalinhamento em relação à direção vertical, e a gente pode também utilizar como um outro grau de liberdade esse encurtamento delta, um encurtamento axial que essa barra sofre. Então, esse problema, eu tenho 2 graus de liberdade, delta e θ, que caracterizam univocamente toda e qualquer configuração deformada que eu venha imaginar para esse problema. Então, método de análise, né, dos nossos sistemas discretos, nós temos que caracterizar os chamados graus de liberdade. Muito bem. Ainda relacionado ao sistema discreto, nós temos algumas equações governantes que precisam ser montadas e que precisam ser manipuladas para a gente poder chegar a um determinado momento em que a gente vai conseguir determinar esses graus de liberdade. Muito bem. Então, em termos de equações governantes, nós temos equação de equilíbrio, que é um conjunto de equações que relacionam as ações externas com os esforços internos no nosso modelo estrutural. Então, por exemplo, existem equações de equilíbrio que vão criar restrições para as cargas externas F e P, com as ações internas relacionadas aqui ao esforço nessa mola deformável aqui axial e ao momento associado a essa mola deformável rotacional. Então, as equações de equilíbrio estabelecem restrições entre as ações externas e as ações internas que precisam ser atendidas para que o equilíbrio estático ele seja garantido. Então, além da equação de equilíbrio, né, das equações de equilíbrio, nós temos as chamadas equações cinemáticas. Então, o que as equações cinemáticas elas fazem? Elas traduzem os graus de liberdade do nosso modelo discreto, que caracterizam univocamente toda e qualquer configuração deformada, com as deformações ou as deformações generalizadas do nosso modelo discreto. Então, no caso aqui em questão, as deformações generalizadas correspondem à variação aqui de comprimento, alongamento ou encurtamento dessa mola axial, e a gente tem também o giro, né, de deformação aqui dessa mola rotacional. Então, as equações cinemáticas, nós escrevemos de que maneira os graus de liberdade se traduzem em deformações dos componentes deformáveis do nosso arranjo estrutural. Então, equações de equilíbrio, equações cinemáticas, e nós temos, por fim, as equações constitutivas. Então, nas equações constitutivas, a gente vai definir de que maneira as deformações generalizadas do nosso modelo estrutural, elas se relacionam com as ações internas, né? Ou seja, de que maneira a força nessa mola se relaciona com o alongamento ou encurtamento dessa mola. De que maneira o momento nessa mola rotacional se relaciona com a deformação rotacional aqui nessa mola. Então, é o terceiro conjunto de equações governantes. Com as equações de equilíbrio, equações cinemáticas e equações constitutivas, então nós temos um conjunto de equações envolvendo as variáveis de estado desse arranjo estrutural. Os graus de liberdade, os esforços internos e as deformações. Então, eu posso, num primeiro momento, resolver simultaneamente esses 3 conjuntos de equações em todas as variáveis de estado: graus de liberdade, deformações e ações internas. Mas nós temos, né, métodos clássicos da análise estrutural que manipulam esses 3 conjuntos de equações de forma objetiva para que as variáveis de estado elas possam ser determinadas gradualmente. Então, ao invés de eu resolver 6 equações aqui nesse problema, 6 equações em 6 incógnitas, eu vou gradualmente manipulando essas equações
para chegar num problema menor a ser resolvido e depois ir reconstruindo as outras variáveis de estado. Então, fazendo referência ao clássico método dos deslocamentos. Então, o que é que o método dos deslocamentos ele faz? Primeiro passo, pega as relações cinemáticas e substitui nas equações constitutivas. Então, nesse momento de substituição, as equações constitutivas elas passam a ser escritas em função das ações internas e dos graus de liberdade. No segundo passo, a gente substitui essas novas equações constitutivas e substitui nas equações de equilíbrio. E aí, depois desse segundo processo de substituição, as equações de equilíbrio elas estão escritas única e exclusivamente em função dos graus de liberdade. Então, eu vou chegar a um problema envolvendo as equações de equilíbrio escrita em função dos graus de liberdade a ser resolvido. Nesse problema aqui, nós temos duas equações de equilíbrio relacionadas com os dois graus de liberdade. Resolve esse problema menor, determina os graus de liberdade. Com os graus de liberdade conhecidos, a gente pode voltar nas relações cinemáticas e tirar as deformações. Com as deformações, a gente pode ir nas equações constitutivas e tirar as ações internas. E aí, nesse momento, a gente tem todas as variáveis de estado que nos possibilitam avaliar todos os critérios de projeto que sejam aí do nosso interesse. Então, nesse processo aqui, né, nós temos, resumidamente aqui no slide, né, essa manipulação, as instituições cinemáticas nas constitutivas, constitutivas na de equilíbrio. Então, nesse momento, as equações de equilíbrio elas passam a ser escritas nesses dois formatos aqui, envolvendo única e exclusivamente os graus de liberdade, delta e teta. Delta e teta. Então, resolvo esse problema menor para determinar os graus de liberdade. Então, se eu dou uma olhada nessas equações de equilíbrio escritas depois dessas duas fases de substituição, das equações cinemáticas e das equações constitutivas, nós estamos diante aqui de um sistema de equações não lineares. Então, aqui eu teria o meu vetor das incógnitas, os dois graus de liberdade, e o vetor das expressões associadas ao sistema de equações não lineares, jogo tudo para o lado esquerdo, né, para igualar todas as equações a zero, e tudo que tiver do lado esquerdo vai compor aqui esse vetor das expressões. Então, nesse problema aqui, nós estamos assumindo regime de grandes deslocamentos, grandes rotações. Então, por conta disso aqui, quando a gente for escrever equações de equilíbrio, lembrar, na nossa formação básica na graduação, toda vez que a gente montava a equação de equilíbrio, a gente tomava como referência a geometria indeformada do nosso arranjo estrutural, pelo fato de que por trás do processo de solução, a gente tinha uma hipótese geométrica restritiva de que nós estávamos projetando estruturas em regime de pequenos deslocamentos, pequenas rotações e pequenas... essa escolha simplificada de construir as equações de equilíbrio com base na geometria indeformada. Aqui nesse problema a gente tem que, de fato, considerar que o equilíbrio ocorre na geometria deformada da estrutura. Então, com isso aqui, a gente levou, né, a esse sistema de equações não lineares aqui a ser resolvido. Sistema de equações não lineares aqui a ser resolvido. Muito bem. Então, está aí um problema da análise estrutural em que, para a gente levantar todas as variáveis de estado necessárias para que a gente possa garantir que o nosso arranjo estrutural atende a todos os critérios de projeto, nós vamos ter que resolver um sistema de equações não lineares. Muito bem. Então, voltando ao problema matemático geral associado à resolução de sistema de equações não lineares.
Então, a gente quer determinar, quando possível, o vetor das incógnitas que leva ao atendimento simultâneo de todas as equações não lineares envolvidas no sistema. Esse é o objetivo quando nós estamos diante, né, de um sistema de equações não lineares. Eu quero descobrir, né, quem são as incógnitas, né, que levam ao atendimento simultâneo de todas as equações associadas a esse sistema. Muito bem. Aí vem aquela problemática que eu já chamei a atenção. Então, na resolução de um sistema de equações não lineares, não há uma definição clara da existência e da quantidade de soluções. Então, veja, aquele mesmo problema mais básico, né, de determinação dos pontos de interseção entre uma circunferência e uma elipse, veja que, por um simples reposicionamento do centro da circunferência, a gente criou aqui um problema que não tem solução. Veja aqui essa figura aqui mais à esquerda. Eu fiz um reposicionamento do centro da circunferência de tal forma que não existe nenhum ponto XY que pertence simultaneamente às duas curvas. Então, aqui uma situação de um sistema de equações não lineares em que não há solução. Aí aqui eu fiz um reposicionamento do centro da circunferência de tal forma que, aí eu estou aqui, ó, a minha circunferência entrando em contato com a elipse nesse pontinho aqui de cima. Então, como a circunferência ela tem uma curvatura maior, tá ali um raio, né? Raio de 3, né? Curvatura maior, comparada, né? Aqui a gente tinha aqui na direção vertical, a gente tinha um semi-eixo de 5. Então, localmente, a curvatura da elipse ela é menor, então teria ali localmente um arco de circunferência mais aberto, comparado com o arco da circunferência da própria circunferência aí em vermelho. Então, na hora que eu encaixo a circunferência ali no topo com a elipse, só há interseção de um único ponto. Então, aqui é um problema, né, em que nós temos uma única solução. Aqui a situação, né, que a gente apresentou lá no início do problema geométrico, em que a gente tem duas soluções. Aqui uma outra situação em que a gente tem 4 soluções. A gente mexeu agora no centro da circunferência e no raio da circunferência. Então, um problema que apresenta 4 soluções. Né? Se eu tivesse uma elipse com elipse e eu boto os dois centros iguais, os dois semi-eixos iguais, eu tenho infinitas soluções. Então, nós não temos, né, com clareza essa definição da existência e da quantidade de soluções no problema associado à resolução de sistemas de equações não lineares. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desenvolver aqui um método de solução de sistemas de equações não lineares? Então, a gente pode, no primeiro momento, né, pensar num método, estou aí denominando método força bruta. Né? Em que consiste o método força bruta? Isso, a gente vai arbitrar um vetor solução, ou seja, aqui tem um x estrela, vetor x estrela, candidato a ser solução do sistema de equações não lineares. Maravilha. Então, como que eu digo se esse vetor é ou não solução do meu sistema? Então, eu vou substituo lá no meu vetor das expressões, né, do sistema de equações não lineares, e vou ver se para cada expressão dessa a gente está gerando o resultado zero. Com os valores específicos que eu arbitrei, se o meu conjunto de expressões está dando sempre zero. Então, se todos derem zero, beleza, cheguei à solução do meu sistema de equações não lineares. Então, imagina que para que isso venha a acontecer, é preciso
o cara ter muita sorte, né? Um problema geral assim, o cara ficar arbitrando esse vetor X e chegar, né, chegar a essa solução. Né? Muita sensibilidade do problema matemático para a gente conseguir por esse, né, do método da força bruta, chegar à solução do sistema de equações não lineares. Né? Lógico que chegar aqui, estou diante de um problema como esse, eu construí graficamente aqui, eu digo, opa, testa aí o ponto 0,5. Beleza, quando eu for lá substituir nas expressões o ponto 0,5, eu vou ver que cada uma das expressões está levando ao valor nulo. Né? Cheguei à solução. Mas os problemas reais que a gente tem que resolver é muito mais complexo do que algo como esse aqui. Né? Algo como esse aqui. Então, esse método da força bruta, né, é mais para ilustrar assim que não existe nenhuma lógica matemática nessa tentativa de solução dessa maneira. Né? O que normalmente vai acontecer, na hora que eu arbitrar um vetor x, a gente vai ter, né, esse vetor f aqui diferente de zero. E a gente vai fazer o quê? Vai dizer, defina outro vetor x, tentativa de solução do sistema. Aí o cara vai, de maneira, por tentativa e erro, né, sem nenhuma ordem, sem nenhuma organização das ideias, ficar chutando vetores diferentes para ver se a gente atende ou não o sistema de equações não lineares. Então, esse método não apresenta nenhuma objetividade na busca de pelo menos uma solução do problema. Tentativa e erro, né, força bruta, sem nenhuma inteligência matemática nesse problema. Muito bem, a gente tem a matemática como parceira e vamos fazer uso dela para tentar nos ajudar nesse processo de solução do sistema de equações não lineares. Então, vamos em frente. Então, vamos fazer referência ao chamado método de Newton-Raphson. Método de Newton-Raphson. Então, vamos dar uma olhada no que vem a ser esse método. Então, esse método começa de forma muito semelhante ao anterior. A gente vai arbitrar um vetor candidato a ser solução do sistema de equações não lineares. Maravilha. Então, a gente vai substituir esse vetor nas expressões, né, no vetor das expressões f. Então, mais uma vez, né, o primeiro passo aqui é semelhante ao anterior. Dificilmente a gente vai ter o atendimento, né, vai ter aqui o atendimento dessas equações. Então, dificilmente com o chute inicial a gente vai chegar à solução do sistema. Então, normalmente o que acontece, f de x estrela vai ser diferente de zero. Então, qual é a ideia do método de Newton-Raphson? Então, para a gente não ficar, pede ao usuário um novo vetor, né, sem nenhuma ordem, sem nenhuma organização, a ideia do método consiste no seguinte, deixe comigo, eu vou procurar corrigir essa estimativa inicial nesse formato, ou seja, vou fazer uma atualização no vetor x, gerando o inicial x estrela. Vou fazer uma correção nesse vetor para gerar uma nova estimativa da solução. Uma nova estimativa da solução. E o que é que a gente quer? Que com essa nova estimativa, ou seja, a minha função, meu vetor de expressões f de x estrela, seja igual a zero. Então, essa é a ideia, né, inicial aí do método de Newton-Raphson. Corrigir a estimativa anterior para tentar satisfazer ao sistema de equações não lineares. Bom, se a gente olhar para essa expressão aqui continua sendo um sistema de equações não lineares, só que ao invés de ser nas variáveis originais, as variáveis presentes no meu vetor de incógnita, agora se trata de um sistema de equações não lineares nessas correções que nós vamos fazer nas diversas variáveis presentes no vetor das incógnitas. Então, troquei 6 por meia dúzia. Eu tinha que resolver inicialmente um sistema de equações não lineares nas variáveis originais, e agora eu troquei
pelo problema matemático de resolver um sistema de equações não lineares, só que nas variáveis correspondentes aos incrementos ou às correções das variáveis originais. Então, é 6 por meia dúzia. Não me ajudou em nada, né? A princípio, não me ajudou em nada. Muito bem. Aí vem a grande sacada do método de Newton-Raphson. Vê o que é que ele faz. Muito bem. Aqui, eu estou querendo descobrir quem é essa correção que vai fazer com que esse vetor das expressões, nesse novo ponto, que é vizinho à estimativa anterior, isso aqui leve ao vetor nulo. Então, a ideia do método de Newton-Raphson é o seguinte: ao invés de eu ter esta expressão aqui com o formato não linear original do meu sistema de equações não lineares, o que é que Newton-Raphson fez? Vamos escrever essa informação aqui em série de Taylor. Em série de Taylor. E aqui eu estou indicando o valor da função num ponto x estrela mais delta x, que é o valor da função num ponto vizinho ao x estrela anterior. O que é que eu vou ganhar com isso aqui? Em representar essas várias expressões aqui em série de Taylor nesses incrementos aqui de ajuste. O que representa cada expressão dessa na hora que eu representar em série de Taylor em função desses ajustes delta x1, delta x2, delta x3. Qual é a complexidade dessa representação aqui? A série de Taylor leva aqui complexidade matemática da função. A equações algébricas. Mas de que formato? Polinomiais. Beleza, Rafael? Então, na hora que eu faço a representação disso em série de Taylor, para funções de várias variáveis, vê que eu tenho aqui uma função de várias variáveis. Então, na hora que eu faço essa representação, eu troco a complexidade original do meu sistema, complexidade matemática, que pode ter aí um formato qualquer, agora eu consigo representar essas expressões em formato polinomial. Então, eu teria aqui um conjunto de polinômios de várias variáveis. Muito bem. Vamos para a vida mais elementar que nós tínhamos no passado. Quando nós resolvíamos equações lineares, nós estávamos resolvendo equações polinomiais do primeiro grau. Era fácil? Demais. Fomos crescendo no tempo, no conhecimento, e passamos a ser desafiados para resolver equações polinomiais do segundo grau. Fácil? Demais. Mas a gente viu que o mundo não se resume a equações polinomiais do primeiro e do segundo grau. Então, a gente pode, por exemplo, precisar resolver uma equação polinomial do terceiro grau. É fácil? Hein, Gilberto? Terceiro grau, moleza? 3x3 menos 2x2. E aí, nem tanto, né? Do quarto grau, nem tanto. Do quinto grau, nem tanto. Do sexto grau, não existe procedimento analítico para a resolução de equações polinomiais de grau maior do que 5. Os formatos
das soluções analíticas de equações polinomiais, o máximo que eu já vi, já procurei me informar do terceiro grau, cobre algumas páginas de dedução, certo? A do segundo grau é moleza, né? É o que a gente aprende no ensino médio, né? Do terceiro grau já cobre algumas páginas para deduzir as expressões analíticas das soluções das equações polinomiais do terceiro grau. Só que aqui nós estamos falando de equações polinomiais de várias variáveis. Então, não vamos cair na tentação de representar em série de Taylor isso aqui para polinômios do terceiro grau. Vamos ter bronca para resolver isso. Equações polinomiais multivariáveis do segundo grau. Então, só para dar uma ideia de um formato de uma equação polinomial do segundo grau, é 1 mais x vezes y mais x ao quadrado mais 3x mais y2 igual a 0. E aí eu tenho uma outra equação com uma complexidade semelhante. A gente não sabe facilmente resolver equações, sistema de equações polinomiais do segundo grau. E sistema de equações polinomiais do primeiro grau. Vamos ver uma equação polinomial do primeiro grau em duas variáveis. Me diz uma aí. Vamos lá, Leandro. Você que é o homem, Leonardo, você que é o cara aí das avaliações de imóveis. Me diz aí uma equação polinomial do primeiro grau em duas variáveis. Que seria tipo 2x mais y, mais... Seria isso? 2x mais y mais... Ou igual a z, sei lá. Não, né? aí você botou z de duas variáveis só. 2x mais y. Igual a? Igual a 0, né? Igual a 0, por exemplo. Aí uma outra equação, menos x mais y igual a menos 3. Beleza. Isso. Sei resolver isso? Sabe, né? O que é isso? Um de sistema, problema né? matemático. De quê? De equação. De o quê? De primeiro grau. Linear. Linear. É um sistema de equação linear. Então, um sistema de equações polinomiais do primeiro grau nada mais é do que um sistema de equações lineares. Certo? Então, que eu sei resolver. É que um problema matemático que em algum momento me disseram qual é o encaminhamento que eu dou para resolver. Então, essa expressão aqui, f de x estrela mais delta x, o que eu vou fazer é uma representação em série de Taylor truncada para que eu recaia num problema matemático que eu sei resolver, eu vou truncar essa série de Taylor aqui nos termos lineares. Vou truncar essa série aqui nos termos lineares. Então, aqui o registro de que se eu mantiver a complexidade original, eu estou num problema tão complexo quanto o original, mas essa ideia aqui, brilhante. Então, o que eu vou fazer para determinar o ΔX, eu vou escrever essa expressão aqui numa série de Taylor truncada até os termos lineares, porque essa equação aqui corresponde a um sistema de equações lineares. Então, eu tenho como resolver ΔX. Muito bem. Então, escrevendo o sistema de equações não lineares, só que usando aqui para o lado esquerdo a série de Taylor truncado até o termo linear em ΔX, aí vamos lá no capítulo da série de Taylor, capítulo anterior, representação de funções por séries. Quem é a série de Taylor de uma função de várias variáveis até o termo linear? Aqui. O valor da função no ponto de referência, f no ponto de referência, mais, aí vem a derivada dos f's em relação a cada uma das variáveis que eu vou avaliar aqui no ponto de referência, multiplicando aqui
a diferença, né, o incremento de cada uma das variáveis que vai fazer com que eu saia do x estrela e vá até o x estrela estrela. Quando eu olho para esse problema agora, com essa representação truncada até o termo linear, se eu jogar isso aqui para o lado direito, eu vou estar diante de um sistema de equações lineares, em que isso aqui representa a matriz dos coeficientes, aqui o vetor das constantes, e menos esse vetor aqui, ou aqui seria o vetor das incógnitas, e menos esse vetor que vai para o lado direito, seria o vetor das constantes desse sistema de equações lineares. Então, eu gerei um problema matemático que nos permite determinar aquele ΔX que vai fazer uma melhoria na estimativa da solução do sistema de equações não lineares. Só que, uma vez que eu substituir esta expressão aqui por uma aproximação, eu não posso achar que, ao resolver esse sistema aqui uma única vez, eu já vou conseguir corrigir a estimativa anterior para me levar à solução do sistema de equações não lineares. Como eu fiz essa representação truncada aqui, o que eu vou ter é uma melhoria da estimativa da solução, mas não necessariamente eu vou ter a solução. Aí o que é que o método propõe? Refaça esse mesmo processo de ajuste da estimativa da solução para chegar a uma nova estimativa da solução. Aí você desencadeia aí um processo iterativo em que você parte da estimativa que o usuário forneceu e você vai melhorando essa estimativa cada vez mais. Essa é a lógica do método de Newton-Raphson. Naturalmente, né, você vai definir, né, uma certa tolerância para que você diga, olha, eu já estou numa determinada estimativa da solução que é bastante aceitável. Por exemplo, se eu fizer aqui, né, chegar aqui a uma estimativa da solução, que, por exemplo, a norma do vetor das expressões do meu sistema de equações não lineares é menor do que uma certa tolerância, a resolução do sistema deveria dar 0. Mas a gente está flexibilizando. Não deu 0, mas deu um número pequeno, 10 a menos 10, 10 a menos 12. Você vai querer criar confusão por conta disso? Então, nesse processo iterativo, você estabelece aqui uma certa tolerância para você aceitar que uma determinada estimativa já é uma boa candidata à solução do seu sistema de equações não lineares. Você pode fazer isso, né, via verificação do vetor de resíduo das equações, das expressões, ou então você chegar a um valor muito pequeno do vetor de atualização das suas variáveis, das suas incógnitas. Nesse processo iterativo, você vai chegando, na hora que você resolve esse sistema, essa atualização está tão pequena, que você diz, poxa, tá bom, já cheguei na solução do meu sistema de equações não lineares. Tá? Então, isso é o que corresponde, né, ao método de Newton-Raphson. Tem essa aproximação linear das expressões que definem o sistema de equações. Com essa aproximação, a gente recai no sistema de equações lineares, resolve esse sistema, faz uma correção da estimativa anterior e vai aprimorando a cada iteração essa estimativa da solução, tendo como referência essas tolerâncias para que a gente possa admitir que convergimos o nosso processo iterativo, ou seja, já chegamos a uma boa candidata à solução do sistema de equações não lineares. Então, aqui está a implementação do método de Newton-Raphson para resolver sistema de equações não lineares em MATLAB. Então, criei aqui uma função que recebe
uma estimativa inicial aqui nesse vetor, x, recebe o nome da função que descreve as expressões, o vetor de expressões do nosso sistema de equações não lineares. Nós temos aqui o nome da função que descreve essa matriz df dx, que corresponde à matriz dos coeficientes do sistema de equações não lineares, de equações lineares que nós resolvemos a cada iteração. Então, essa matriz aqui é o que a gente chama jacobiano do nosso sistema de equações não lineares, que é uma matriz. Então, aqui na implementação, a gente recebe também o nome da função correspondente ao jacobiano das expressões do sistema de equações não lineares. Aqui eu implementei a convergência baseado na tolerância para atualização das incógnitas e para considerar, por exemplo, algum problema que eu não venha a ter solução ou eu apertei demais essa tolerância das atualizações, que o processo está interagindo com a quantidade gigante para se tentar encontrar a solução do sistema, e eu introduzi também aqui um outro parâmetro, que é o número máximo de iterações que eu permito para o algoritmo de Newton-Raphson. Tá? Então, é um processo que eu não sei quantas iterações eu vou fazer, então, por isso eu uso uma estrutura de repetição indefinida, o while. Então, repita tudo que está aqui dentro enquanto, né, a nossa bandeira não for levantada. Né? Enquanto eu tiver aqui, não atender os requisitos de convergência, eu vou repetindo esse processo iterativo. Então, veja o que ele faz. Avalia o vetor das expressões do meu sistema, avalia a matriz jacobiana do meu sistema e determina o vetor das atualizações como sendo menos a inversa da matriz jacobiana, pré-multiplicando o vetor f. Essa linha aqui, a gente está justamente explicitando o ΔX. Menos f, que vai aqui para o lado direito, vezes pré-multiplicado pela inversa dessa matriz. Só que em MATLAB a gente pode fazer uso desse operador de barra invertida, e por trás desse operador de barra invertida a gente já está aqui, é como se eu estivesse resolvendo o sistema jacobiana vezes ΔX igual a menos f. São coisas específicas aqui do MATLAB. Determinado a atualização das variáveis, eu corrijo a estimativa anterior, somo a estimativa anterior de x, faço a verificação, né, do tamanho dessa atualização, verifico se o tamanho dessa atualização ainda é maior do que a tolerância que eu especifiquei, né, você vai para uma nova iteração e aí repete esse processo aqui. Caso contrário, né, você tem aqui você faz uma avaliação aqui da norma, do resíduo do vetor das expressões do sistema de equações não lineares para retornar a norma desse resíduo, para que o usuário veja que, de fato, eu estou numa solução uma boa estimativa da solução do meu sistema de equações não lineares. Muito bem. Então, esse método, o método de Newton-Raphson original, a gente fica o tempo todo, a cada iteração aqui, a gente precisa avaliar o vetor das expressões e precisa avaliar a matriz jacobiana do sistema. Então, fica fazendo o cálculo dessas duas informações associadas ao sistema de equações não lineares. E aqui a gente precisa, para cada iteração, inverter a nova matriz jacobiana para poder calcular esse vetor de atualizações. E aí se sabe que o processo de inversão de uma matriz é um processo caro, né?
E a gente fazer isso a cada iteração tem lá um custo computacional envolvido. Uma coisa a gente está falando, vamos resolver um sistema de 2 equações a 2 incógnitas. Outra coisa é a gente ter que resolver um sistema com 200.000 equações a 200.000 incógnitas. Então, a gente tem que ter uma atenção, né, especial, né, quando o nosso problema matemático ele vai criando assim um tamanho que começa a assustar. Então, a gente pode procurar alternativas para poder evitar, né, essa necessidade de montar e inverter essa matriz jacobiana a cada iteração. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma atualização dela a cada, sei lá, M iterações, né? Não ficar fazendo a toda iteração. Então, criar algumas variações. E aqui é uma variação. Antes de mostrar a variação, aqui seria a implementação, né, daquelas duas funções que alimentam essa implementação, a função que retorna o vetor das expressões e a função que retorna a matriz jacobiana para o problema da interseção lá da circunferência com a elipse. Então, no caso do vetor das funções, das expressões, aqui que está lá do lado esquerdo da equação da circunferência, que é o lado esquerdo da expressão da equação da elipse, e aqui a matriz jacobiana. A primeira linha da matriz jacobiana, eu vou pegar essa primeira função e vou derivar em relação a cada uma das duas variáveis do problema. Eu montei a primeira linha e depois a segunda linha eu vou derivar essa segunda expressão em relação a cada uma das variáveis do nosso problema. Então, aqui a gente tem a implementação do algoritmo e aqui a implementação das duas funções auxiliares. E aqui tem a chamada dessa função, partir aqui do ponto 2,0, definir uma tolerância de 10 a menos 6 para o tamanho do vetor de atualização das incógnitas e permitir até 70 iterações. Então, ele encontrou aqui essa solução, vetor de solução, encontrou isso em 6 iterações. O resíduo do vetor f, vetor das expressões, é na ordem de 10 a menos 10, ou seja, eu não estou ali com f igual a zero, estou com f quase zero, quase zero. E aqui o flag 1 é dizendo que, de fato, o processo convergiu. A segunda variação do método de Newton-Raphson é o que a gente chama de método de Newton-Raphson modificado, que o que ele faz é, ao invés de eu estar calculando a cada iteração a matriz jacobiana, que tem um custo computacional para isso, ele vai e calcula essa matriz jacobiana uma única vez, lá na estimativa inicial que o usuário passou para o algoritmo, e mantém essa jacobiana durante todo o processo iterativo. Então, essa é a lógica do método de Newton-Raphson modificado. Naturalmente, se eu mantenho a matriz jacobiana fixa, eu vou perdendo no processo de convergência, na velocidade de convergência do processo iterativo. Vou precisar de mais iterações para a gente ter a chance de convergir. Mas aí é o jogo que a gente tem que colocar na balança. Eu vou precisar de mais iterações, mas em cada iteração eu tenho um processo mais barato. Eu não preciso avaliar uma nova matriz jacobiana e inverter. Então é colocar na balança. Vale a pena a gente ter menos iterações, mas cada iteração com um nível de complexidade alto, ou eu ter várias iterações, e em cada iteração eu ter um nível de complexidade baixo. Tem que colocar isso na balança. Aí é para a gente ir criando sensibilidade, e cada problema é um problema. Então, aqui, para esse método de Newton-Raphson modificado, está aqui a implementação do método. Então, veja que a gente
calculou a matriz jacobiana com a estimativa inicial que o usuário chamou essa função, inverteu ela e deixou aqui pronta, uma variável. Então, toda vez que a gente vai calcular a atualização do vetor das incógnitas, a gente está sempre chamando a mesma matriz. Então, não monto uma nova e inverto. Eu já estou com a matriz invertida preparada. Então, computacionalmente, cada iteração dessa é mais barata do que a do método de Newton-Raphson padrão. Mas, em compensação, a velocidade de convergência aqui diminui. Tá? Então, por exemplo, para o mesmo vetor, a mesma estimativa inicial de solução, para a mesma tolerância, a gente chegou aqui, né, com 4 casas decimais, a gente chegou para 38865, 1.1826. A gente chegou à mesma solução, com a precisão aqui de 4 casas decimais, só que para o método de Newton-Raphson modificado, a gente precisou de 65 iterações. No padrão, 6 iterações apenas. Então, é o que eu digo lá. Precisa colocar na balança. Menos iterações mais complexas ou mais iterações mais simples. Certo? Então, a gente chegou com 4 casas decimais a mesma solução, só que agora saímos de 6 iterações para 65 iterações. E o resíduo lá do meu vetor das expressões era 10 a menos 10, aqui ficou 10 a menos 6. 10 a menos 6. Certo? Então, esses são dois clássicos métodos, né, na verdade, o método clássico de solução de sistema de equações não lineares, né, o modificado é uma pequena variação da ideia original do método de Newton-Raphson padrão. Ok? E com isso aqui, vocês podem acoplar esse método para resolver o sistema de equações não lineares e está aqui presente, sistema de equações não lineares que está aqui presente no problema de ajuste de funções, ajuste multivariável de funções. Mas é lógico que sistema de equações não lineares, a gente também se depara com ele nesses problemas geométricos e nos nossos problemas estruturais, quando a gente começa a incorporar nos nossos modelos de cálculo as não linearidades, que podem se manifestar não linearidades físicas, não linearidades geométricas, em que a gente está considerando um material onde não há proporcionalidade entre tensão, deformação, né? A não linearidade geométrica, quando a gente não restringe a movimentação, o processo de deformação do nosso arranjo estrutural a pequenos deslocamentos, pequenas rotações e pequenas deformações. Então, ao incorporar não linearidades no nosso modelo de cálculo, a gente vai recair, né, num sistema de equações não lineares para poder determinar as variáveis de estado e nos permitem fazer a verificação dos diversos critérios de projeto. Para a gente... Pois não? Existe algum tipo de problema em que o método de Newton-Raphson modificado ou o original ele seja melhor, assim, tipo, sempre seja melhor um dos métodos específicos? Pois é. Aí tudo depende assim do grau de não linearidade envolvida no seu sistema, certo? Se eu estou diante, né, de um sistema altamente não linear, então assim eu não recomendaria utilizar o método de Newton-Raphson modificado, né? Porque, e principalmente se a sua solução estiver muito afastada da estimativa lá inicial. Então, você pode correr o risco de, por exemplo, levar a uma outra solução matemática, que não é a solução física, de você
não conseguir convergência, então tente resolver usando Newton-Raphson padrão. Deixe para o modificado se em situações assim muito brandas de não linearidades. Tá? Veja que esse método aqui de Newton-Raphson, quer seja o padrão, quer seja o modificado, ele cria uma estratégia iterativa para tentar apresentar para vocês uma das possíveis soluções. Se ela existir, o método vai tentar levar a uma das possíveis soluções. Muito bem. E se o meu problema tiver múltiplas soluções? Né? Então, por exemplo, aqui, eu chegar aqui esse slide aqui final. Vê só. Aqui eu estou naquele problema geométrico com Newton-Raphson. Problema geométrico com Newton-Raphson. O que é que eu fiz aqui? Como é um problema duas dimensões, dá para a gente brincar analiticamente de várias formas. Então veja só o que foi feito aqui. Eu defini aqui uma janela envolvendo aqui, né, as curvas, as duas curvas que estavam sendo tratadas nesse sistema de equações não lineares. As soluções são essas aqui, ó. Esse ponto, esse azul, ou esse em verde, ou esse em vermelho. E o que eu fiz aqui nessa figura do lado esquerdo foi, ao escolher um ponto qualquer dessa janela aqui, eu calculei, defini aqui esse ponto nessa janela. Aí o que eu faço? Eu calculo a distância para os 4 pontos de solução. Aí eu pinto esse ponto aqui de acordo com a proximidade da solução. No caso aqui, esse ponto está mais próximo dessa solução em verde. Aí eu pintei esse ponto em verde. Esse outro ponto aqui está mais próximo da solução em verde. Então eu pintei de verde. Esse ponto aqui está mais próximo da solução em azul. Aí eu pintei em azul. Certo? Então essa figura aqui do lado esquerdo, esse mapa de cores tem a ver com a proximidade, a proximidade da menor solução do meu sistema. Então, todos esses pontos aqui nessa região em azul, eles estão mais próximos dessa solução aqui em azul. Todos esses pontos nessa mancha em preta estão mais próximos dessa solução aqui em preto e assim por diante. E aqui no lado direito, o que é que eu fiz? Aqui eu usei o método de Newton-Raphson para ver se eu der um chute inicial em um ponto qualquer aqui dessa janela, para qual solução o método iterativo de Newton-Raphson me leva. Então, por exemplo, se eu der um chute inicial nesse ponto, o método de Newton-Raphson me levou para a solução em verde. Se eu coloquei como estimativa inicial esse ponto, ele me levou para a solução em azul, e assim por diante. Aí veja o que acontece aqui nessas regiões aqui, né? Se eu der um chute inicial nesse ponto aqui, ele me levou para essa solução de cá. Mas não necessariamente esse ponto aqui está mais próximo da solução em preto. Na realidade, esse ponto aqui estaria mais próximo, acho que da solução em verde. E o método foi e me levou para a solução em preto. Tá? Então, por trás do método iterativo de Newton-Raphson, a gente não tem, se eu tiver múltiplas soluções do meu sistema, eu não tenho essa garantia de que a estratégia vai me levar para aquela solução que é mais próxima daquele ponto. Mas, normalmente, é isso que acontece. Mas não é a situação geral. Certo? Então, esse miolo aqui, né, essas zonas aqui de transição, não necessariamente o método está me levando para a solução mais próxima. Muito bem. E o slide final é esse aqui. É a mesma coisa, só que eu estou usando agora Newton-Raphson modificado. Olha que belezura. Todos esses pontos aqui, quando eu dou um chute inicial nessa região aqui, nesse miolo, nessa cruz, sabe o que acontece? O sistema não converge.
o sistema não converge. Apesar de ser um sistema bem simples, sistema de equações não lineares com duas equações, duas incógnitas, se eu mantenho a matriz jacobiana com um valor constante da estimativa inicial, se eu experimentar aqui chutes iniciais, qualquer um desses pontos aqui intermediário dessa zona em branco, o método fica iterando sem convergência. Sem convergência. Certo? No Newton-Raphson padrão, a gente tem aquela garantia ali da convergência, né? Mas não necessariamente com essa lógica geométrica de que vai levar para a solução mais próxima do chute inicial. Mas tem uma convergência. E no método de Newton-Raphson modificado, já para esse problema feijão com arroz, a gente não tem solução. Fica ali interagindo, e nada de encontrar uma convergência. Quem foi que tinha perguntado o negócio do quando usar um no outro? Fui eu. Kevin, beleza. Tá vendo aí? Que casca de banana. Então, se isso aconteceu para esse sistema feijão com arroz, né? Duas equações, duas incógnitas, que tem 4 soluções, então avalie você está resolvendo um sistema com 200 mil equações a 200 mil incógnitas. Né? Não é coisa boa, não. Tente ao máximo usar os algoritmos mais robustos, né? Os algoritmos mais robustos, para a gente não ter que ficar quebrando a cabeça interpretando, né? Por que eu não tive uma solução? O que é que eu tenho que fazer? Né? Então, busque inicialmente um algoritmo robusto. Se aquilo ficar muito caro computacionalmente, vá buscando alternativa, né? Tente implementar em paralelo, compre uma máquina mais veloz, né? Use a imaginação e, assim, tente usar a matemática mais completa possível. Depois, no extremo, é que você vai tentar ali fazer uso de algoritmos menos robustos, né? Menos robustos. Eles vão funcionar em situações mais particulares, né? Com menos não linearidades, no caso aqui. Tá bom? O professor, então, no caso, os algoritmos mais robustos, como o de Newton-Raphson original, eles só tem como ponto negativo, digamos assim, o custo computacional que é maior, né? Mas, no geral, se o custo computacional não fosse um problema, você ia sempre querer estar usando eles. Eu só usaria ele, isso. Certo. E muito bem. Então, assim, imagina assim, tem problemas, sistemas de equações não lineares, que você fica assim, você não tem assim uma ideia de que solução me interessa, né? Que solução me interessa. Esse problema aqui estrutural é um problema de múltiplas soluções. Você pode recair em múltiplas soluções. E aí vem, assim, apesar de eu ter, por exemplo, para um determinado par de valores de FP, eu ter a possibilidade de múltiplas soluções, mas esse problema aqui a gente pode usar a nossa intuição física para poder encontrar uma das soluções que seja fisicamente mais aceitável. Então, por exemplo, num problema como esse, você pode, ao invés de você aplicar os valores finais dessas forças para achar a configuração deformada, você pode segmentar, discretizar essa força, incrementando aos poucos. Então, você, ao invés de botar o FP total, você bota lá, vamos botar 5% dos valores finais de FP. Qual é a estimativa inicial que eu vou usar? Para a primeira configuração de equilíbrio que eu vou tentar encontrar para um valor de carga FP pequeno. Qual seria a estimativa inicial que você usaria, Kevin?
para os seus graus de liberdade delta e teta? Para o nível baixo aqui de carga, você usava qual estimativa inicial? 0? Isso, a configuração indeformada, é o 00. Aí eu, com a configuração indeformada como estimativa inicial, com esses pequenos valores de carga, o método vai me levar para uma solução, né, que está próximo da configuração indeformada. Aí eu vou e incremento mais 5% das minhas cargas. Qual é a próxima estimativa inicial que eu vou usar? Qual é na hora que eu botar 10% das minhas cargas, qual seria a nova estimativa inicial que eu ia utilizar no método de Newton-Raphson? A anterior, né? Aqui eu encontrei com 5%. Quando eu fosse para 15% da carga, use a solução final de quando você colocou 10% das cargas. Então, você vai usando, né, as soluções anteriores para poder alimentar a solução inicial para a determinação da nova configuração de equilíbrio. Então, isso é você usar, né, o seu conhecimento físico, né, o seu conhecimento do problema que você está procurando resolver. Então, você cria vários problemas não lineares, né, incrementando o nível de carga, ao invés de eu botar a carga como um todo, eu vou incrementando gradativamente e para cada processo iterativo desse, eu uso como estimativa inicial a solução do problema anterior. Então, dá para a gente aprontar de forma inteligente, né, uma sequência de solução nesses problemas nossos aqui estruturais. Tá? Então, um exemplo de você fazer uso do método de Newton-Raphson, né, de maneira organizada para se chegar à solução, né, do nosso problema estrutural. Muito bem.